Pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos dirigir. Em adoração, eu me rendo a Ti, Senhor. És manancial, rio de águas vivas. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é Te dizer, Te amo, ó Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, entramos na Tua presença nesta manhã para prestar adoração, honra e louvor ao Teu nome. Venha ao nosso encontro agora, fale ao nosso coração. Tome agora cada irmão que está em espírito e em verdade Te adorando, que veio à Tua casa de oração para Te buscar, para ouvir a Tua voz, para ser fortalecido pelo Teu poder. Esse irmão, essa irmã que está em casa ou em qualquer lugar agora, que o Senhor tome também em Tuas mãos estas vidas. Nós oramos. Fala conosco nesta manhã, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos conversar um pouco hoje sobre as 3 fases da vida do cristão. Eu quero convidá-los a ler o texto bíblico que está em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes 7, 14 diz assim: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Poder sentar, queridos. Todo cristão verdadeiro passará um dia por 3 fases na sua vida: a fase do deserto, a fase do vale e a fase do monte. Eu gostaria de fazer a diferença com os irmãos sobre essas 3 fases. E na vida nós enfrentamos muitas dificuldades e adversidades, como nós estamos enfrentando agora nesse período de pandemia. Há momento que nós estamos em cima
estamos bem, é isso que o texto está querendo dizer. Outras vezes estamos embaixo. Há tempo de bonança, como diz a palavra, há tempo de escassez e há tempo de prosperidade. Há tempo de perder e há tempo de ganhar. Às vezes somos derrotados, mas também triunfamos e somos vitoriosos. Nós não podemos esquecer esses momentos da nossa vida, porque um vai ajudar a enfrentar o outro. Se você pensar só, focar a sua vida só no momento ruim, na fase ruim, você fica com a vida sem sentido. A primeira fase da vida é a fase do deserto. Quem nunca passou ainda pelo deserto, vai passar. Porque o deserto faz parte da vida. Deserto é um lugar de provação, onde tudo é difícil. Você que é jovem, adolescente, você que ainda está numa fase que está com a vida tranquila, sob água fresca aí, sob as asas do papai e da mamãe, tem tudo que você está precisando. Você não sabe o que é ainda um deserto. Mas um deserto é um lugar muito difícil, onde tudo é difícil. No deserto nasce a angústia, às vezes o medo, a necessidade, a solidão, a expectativa, como nós estamos agora, uma grande expectativa no Brasil e no mundo sobre o futuro da nação, sobre o futuro dessa pandemia. As frustrações, os sonhos não realizados e até a vontade de desistir faz parte do deserto. E quando estamos no monte de Deus, em um lugar de destaque, temos muitos amigos. Mas quando estamos no deserto, no lugar da provação, somos abandonados e ficamos só. Porém, Deus não nos deixa, Ele está com você e vai fazer do seu deserto uma fonte de bênção. Então, o deserto, o que é o deserto? Qual é a fase do deserto na vida do cristão? É a fase do lugar de aprendizado, uma faculdade de especializações. Você se especializa em várias áreas da sua vida no deserto. Lugar de mudança de caráter. Vamos pegar a Bíblia e vamos encontrar homens de Deus como Jacó, como o apóstolo Paulo, como Jonas, como tantos outros que mudaram de caráter no deserto. Lugar de provação. Lugar de provisão. Nós vamos encontrar exemplos na Bíblia de Elias, Eliseu e de tantos outros que recebeu a provisão de Deus, a bênção de Deus em pleno deserto. O povo de Israel foi alimentado no deserto quando não tinha comida nem água, e Deus do nada mandou o alimento e a água.
é a fase também da provisão. Tem muita gente que nessa fase de deserto é tremendamente abençoado por Deus. Então no deserto não tem só coisa ruim, tem coisas boas. Você tem que esperar o tempo de Deus derramar a provisão em meio ao deserto. Lugar de experiências profundas com Deus. As nossas experiências mais profundas e mais tremendas é no deserto, no lugar do deserto. Em Êxodo 3, versículo 1, diz que: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, está dizendo? Ou seja, depois que Moisés atravessou o deserto, Deus se revelou a ele de uma forma profunda, como nunca na história da vida dele. Depois que você atravessar o deserto e chegar no monte de Deus, Deus irá revelar a você a história da sua vida será mudada. Muitas pessoas na fase do deserto têm uma vida mudada. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que conheceram o amor de Deus em pleno deserto, em plena dor, no meio das perdas. Então o deserto é um lugar de tudo isso, de provisão, de provação, de mudança de caráter. Essa é a fase que nós precisamos aprender a olhar na perspectiva de Deus, nunca na perspectiva do pior, mas de que Deus pode transformar o deserto virar mar. E está na palavra, que estava escrito lá que Isaías, que ele faz uma mesa no meio do deserto, uma mesa farta, e alimenta você pelo deserto. É por isso que no deserto nós temos as maiores conquistas da nossa vida. Por quê? Porque existe um coração, uma alma sedenta, uma alma rendida, uma alma apaixonada por Deus, uma alma dependente de Deus, e Deus ama um coração quebrantado. Fernanda Brum tem uma música que diz: um quebrantado coração move o coração de Deus. Então, irmãos, Deus permite o deserto, não é porque Ele quer que a gente sofra, não. Deus permite o deserto para nosso bem. Aliás, tudo que Deus permite de ruim na nossa vida é para o nosso bem. Se você conseguir fixar essa frase na sua mente, quando o deserto chegar na sua vida, ou quando você precisar atravessar o deserto, pode ter plena convicção de que o melhor de Deus está por vir na sua vida. A segunda fase da vida do cristão é a fase do vale. O dia também você passará pelo vale. E o que é o vale na Bíblia? Vale é uma depressão ou uma planície entre montanhas.
O vale de Deus é lugar de isolamento, lugar de solidão, lugar de aflição, lugar de ficar a sós com Deus, lugar de comunhão. Quando estamos no vale, lugar de provação, somos abandonados e ficamos só. Então o vale é quando você se sente só. Quando você fica isolado, quando ninguém pode te ajudar, quando você não consegue contar com ninguém, pode ter certeza que você está no vale. O vale é o lugar de abandono, onde as pessoas esquecem de você. Você é esquecido. No vale você não tem amigos, não tem parentes, não tem conselheiros. No vale você aprende a estar a sós com Deus, e ali você chora, você geme, você clama, você busca, passa por uma situação estreita. O povo de Israel, eles sabem o que é isso aí, o estreito, porque as ruas de Jerusalém são ruas, não são avenidas, não são ruas como nós temos aqui. São ruas vielas, né? Você vai encontrar essa expressão na Bíblia, no Salmo. As vielas são caminhos estreitos, apertados. E quando o salmista vai dizer que devemos seguir as veredas do Senhor, ele está dizendo que você precisa seguir o caminho do Senhor estreito. Inclusive, na expressão, o texto que diz das duas portas, a porta larga e espaçosa é a porta que muitos gostam de passar, porque é a porta da perdição, é a porta de tudo pode, é a porta dos prazeres da carne, é a porta em que ninguém é de ninguém, é a porta do mundo, é uma porta que não tem limites. E essa é a porta que a multidão passa. Mas a porta estreita é a porta das dificuldades, é a porta que você, para passar, você vai ter que esperar a sua vez. E a Bíblia diz que poucos são os que entram pela porta estreita. É a porta que conduz à salvação eterna. É a porta da renúncia. É a porta do amor a Deus acima de tudo. É a porta da obediência. É a porta da comunhão com Deus. É a porta do encontro com Deus. É a porta que vai te surpreender sobrenaturalmente, e você não vai entender, porque Deus, Ele quer sempre nos surpreender a partir da nossa fé. Eu poderia dizer que a porta
estreita, é a porta que poucos querem atravessar. Você luta como Jacó lutou com o anjo até o raiar da manhã, mas temos um amigo fiel que não nos deixa. O Senhor está conosco. Deus falou com o profeta no vale e fala contigo também. A mão do Senhor estava sobre mim, Ezequiel 3:22, e ele me disse: levanta-te e saia ao vale, e ali falarei contigo. Ezequiel teve várias experiências no vale, e o momento em que a nação de Israel estava completamente em caos moral, espiritual, a nação estava em uma vida completamente caótica. Deus chama Ezequiel e leva ele para um vale, e o texto diz que o vale estava cheio de ossos sequíssimos. Imagine um vale imenso, e é nesse vale eu quero dizer que o contexto desse vale de Ezequiel 37 é o vale porque o povo de Deus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor, e a nação estava sem esperança, e o povo de Deus estava cativo e sem qualquer expectativa. E Deus leva e pergunta a ele se ele cria que ele poderia fazer reviver aqueles ossos. E ele responde: tu sabes, meu Senhor. Era tudo que Deus precisava ouvir da boca do profeta Ezequiel para transformar o vale em vida. Tu sabes, meu Senhor. Quando ele diz tu sabes, meu Senhor, ele quer dizer: o Senhor, eu confio em ti, eu confio no seu poder, eu confio em suas palavras, eu confio em tudo que o Senhor pode fazer. É tudo que Deus precisa para gerar vida na sua vida. É tudo que Deus precisa para mudar a sua vida. É confiar no seu poder, e Ele transforma ali. O vale é inevitável na nossa vida. Tem tempo que estamos passando pelo vale, tem tempo que estamos atravessando o deserto, e tem tempo que estamos em lugares altos. Se você está no vale, não se apresse em sair, porque Deus vai falar contigo e vai te deixar no monte. Amém? Ele vai pegar a sua mão e vai te colocar no monte. O monte é a terceira fase da vida do cristão. Sempre o melhor vem por último. Isso que o texto diz: os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Um dia você estará no monte. A vida não é só de deserto, não é só de vale. Tem os momentos de monte. E o monte é um alto relevo que se destaca na planície, sendo o monte de Deus, no sentido espiritual aqui, é o lugar da exaltação, lugar de destaque, lugar de visão ampla, lugar da vitória, da conquista, da celebração. Teremos que atravessar o deserto da aflição, passar pelo vale da provação, e temos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que passaram pelo deserto,
e chegaram no monte de Deus e foram vitoriosos. Deus te levanta no deserto, te faz passar pelo vale para exaltar no monte da vitória. Quem atravessar o deserto, passar pelo vale e chegar ao monte de Deus, terá a aprovação de Deus. Ponto. Qual é a intenção então do deserto e do vale? Qual é o sentido de Deus ter permitido o vale do deserto? A aprovação. A aprovação. Deus quer que você seja aprovado. Quem aqui não quer ser aprovado? Em qualquer atividade da vida, em qualquer competição da vida, em qualquer segmento da vida, todos nós queremos ser aprovados. Na vida espiritual, o deserto e o vale é para a aprovação de Deus. Você não será aprovado pelo homem, você será aprovado por Deus. E essa é a melhor aprovação que um homem deve ambicionar na sua vida. Você ter a aprovação de Deus. Deus aprovar você. Temos alguns exemplos na Bíblia de homens que foram aprovados por Deus. Passou pelo deserto. José do Egito é um exemplo clássico. Para mim, José do Egito, desde minha conversão, foi a minha maior inspiração. Como já perceberam que sempre eu cito aqui José do Egito. Eu percebo a história de Jesus do Egito como algo, como método na minha vida. Eu acho que isso que me ajuda a superar meus momentos de deserto e de vale. Tem alguém que enfrentou tanto vale, tanto deserto, literalmente falando. Não foi teoricamente, foi literalmente falando. Foi jogado numa cova, num vale profundo, para morrer. Foi lançado na prisão injustamente. Foi tratado como escravo, sem direito a nada. Mas o melhor estava por vir. A honra do monte de destaque de Deus na vida dele. Ele foi aprovado. Nós precisamos desejar ser aprovados por Deus. Nós queremos muita aprovação dos homens e não damos importância para o que Deus pensa ou acha de nós. Muito de não estou nem aí para o que Deus pensa de mim, mas eu estou muito preocupado com o que as pessoas vão falar. José se preocupou com o que Deus ia pensar dele. Naquele momento que a mulher de Potifar, uma mulher linda, eu estou dizendo linda porque eu não vi, mas era o segundo homem mais poderoso do Egito, comandante do exército de Faraó. Ele fez uma seleção rigorosa para pegar uma mulher para casar. Então eu estou aqui imaginando que é uma mulher belíssima. Uma Miss das Miss. E o cara ser seduzido por essa mulher e ele dizer não para ela, esse cara aí, esse homem estava preocupado com o que Deus ia pensar nele. Não tenho nenhuma dúvida disso.
Para mim isso é a maior inspiração. E Deus permitiu isso por quê? Justamente para nos ensinar hoje o caminho da vitória. O que Deus quer mais na minha vida, na sua vida, é gerar vida plena, vida com sentido. E meus irmãos, nós podemos ver que esses exemplos, José é um exemplo de caráter, um exemplo de vida com Deus, um exemplo de aprovação de Deus. Abraão é um exemplo de fé. Observe que cada personagem Deus ensina um princípio. Ele escolheu os personagens para ensinar princípios. Deus é princípios. José, caráter, vida com Deus. Abraão, fé. Você tem que sacrificar o seu próprio filho, porque Deus está mandando. A obediência é o acesso à vida. Diga a obediência. Diga a obediência é o acesso à vida. Quando você obedece, Deus gera vida na sua vida. Deus gera vida na morte. Deus gera um milagre. Deus traz a existência que não existe. Se você pega a Ana, pega a Débora, para dizer que só tem nome na Bíblia, né? Você pega a Ana. Existe um deserto, um vale tão terrível que Ana vivenciou, anos a fio, sendo humilhada, desprezada, ignorada, que Ana, mas que demonstrou uma profunda dependência de Deus. Meus irmãos, esses exemplos são exemplos para nós chegarmos até o monte da vitória. Às vezes Deus escolhe pessoas, às vezes diz assim, mas fulano, mas ciclano, fulano, Deus escolheu você passar essa situação. Deus tem os planos dele. Às vezes Deus está escolhendo você, está escolhendo alguém para ensinar princípios, valores, para uma multidão, para milhares e milhares de pessoas. Ele que escolhe. E quando Deus escolhe alguém, Ele tem um propósito. Escolheu essa família, escolheu esse membro da família, dessa família para acontecer isso com ele. Às vezes nós não entendemos. Eu conheço muitos colegas pastores que passam dilemas terríveis na sua família. Com filho, com mulher, com situações terríveis. E eu fico pensando, mas aquele homem passa por aquela situação. Que coisa terrível. Então, um líder da igreja está na linha de frente, uma mulher de Deus, um homem de Deus está na linha de frente. Acontece tantas coisas que até o diabo duvida que acontece. Que você fica pensando, como é que Deus permite uma situação dessa?
escolhe, permite, para ensinar milhares de pessoas, centenas de pessoas. Porque Ele tem sempre um propósito por trás do vale e do deserto. É sempre levar você ao monte da vitória. Quem atravessar o deserto, passa pelo vale e chega ao monte de Deus, terá a aprovação de Deus, a sua vida será mudada, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. E muitas vezes Deus nos leva para o deserto e nos permite passar pelo vale, porque Ele quer nos exaltar no monte. E estando no monte de Deus, tudo vai bem, tudo vai ser abençoado. E eu quero chamar sua atenção, meus irmãos, aqui, porque Jacó foi mudado de nome. E ele disse: verdadeiramente Deus esteve comigo e não me desamparou. E depois daquela experiência no Vale do Jabó, Jacó saiu dali um outro homem. Deus mudou a sua história, restituiu tudo que ele havia perdido, trouxe ele a divinidade. Tanto é que José do Egito e Benjamim são os dois filhos, fruto dessa fase, depois desse encontro com Deus. Então você encontra Jacó e Benjamim, os dois, frutos dessa fase da vida de Jacó. O Israel de Deus, a menina dos olhos de Deus. Então, 10 filhos de uma fase sombria na vida de Jacó, e 2 filhos que foi, eu diria, de coisas extraordinárias na vida dessa família. Eu quero fazer essa pergunta a você que está em casa, você que está aqui. Onde você está agora? Onde você está agora? Será que você consegue saber qual é a fase que você está? É a fase do deserto? É a fase do vale? Ou é a fase do monte? Em plena pandemia tem muita gente na fase do monte. Não é todos que estão na fase do vale e do deserto agora na pandemia. Tem muita gente no monte. Eu vi um depoimento de um irmão, de uma irmã, de várias pessoas. Pastor, eu fui demitido no ano passado, fiquei revoltada, fiquei coisa e tal. Numa perspectiva de trabalho, etc, etc, e foi contratada no meio da pandemia. E as coisas para ela estão sendo tão abençoadoras que ela disse que tem perspectiva de ser mudada de trabalho e já ganhar 3 vezes mais do que ela está ganhando. O irmão que estava empresário, passando por um sufoco, já vinha atravessando 2 anos seguidos. E no meio da pandemia, Deus começou a colocar ele no monte. Ele não entendeu nada. É assim que Deus faz. Deus viu o seu coração. Onde você está agora? Em que fase você está? No deserto, no vale ou no monte?
Em qualquer dessas fases que você estiver passando, saiba que Deus está contigo. Você nunca estará só. O Senhor é contigo. Você não lembra quando Moisés morreu? Josué estava completamente sem direção, desanimado, com muito medo, em pânico. E Deus resolve chamar ele e diz: Moisés é morto, você foi escolhido para continuar a missão. É o Senhor, é você. E Deus teve que dizer algumas palavras para ele acreditar e pegar a missão, se levantar e conduzir o povo. Não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Onde quiser a planta dos vossos pés será abençoada, será dada a você, e ninguém vai te contradizer. Que palavras profundas. Sabe por que Deus disse essas palavras, Josué? Porque ele está com medo. Inseguro. Deus não vai usar pessoas medrosas, desocupadas. Aliás, esse é o segredo. Deus escolheu alguns personagens para frutificar, para fazer diferença, para ser exemplo, para ser exaltado, para ser honrado por Deus. Deus sempre vai contar com os ocupados. E na igreja nós temos um problema seríssimo sobre isso. As pessoas que estão fazendo as coisas, estão na posição, estão trabalhando, estão envolvidas, estão com uma atividade com outra, e de repente ela diz: mas só tem eu, não tem outra pessoa? Porque Deus nunca vai contar com preguiçosos, desocupados. Se você pegar na Bíblia, Gideão estava no lagar, Davi estava apacentando o rebanho, todos estavam ocupados. Então Deus não vai usar desocupado. Então não fique esperando você ficar desocupado para Deus te usar, não, porque você nunca será usado por Deus. Não se engane. Nunca espere você ter tempo para você fazer as coisas para Deus, para você estar mais disponível para Deus, porque Deus quer que você se comprometa, faça aí uma malabarismo na sua agenda e diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Quando o rei Uzias morreu, o profeta Isaías estava muito dependente do rei Uzias. O rei Uzias era um rei que adorava a Deus, era um Deus que promovia a adoração, que promovia tudo que Deus gostaria que tivesse sido promovido no rei. Então para o profeta fica muito confortável, muito maravilhoso. Então ele estava muito dependente do rei Uzias. E o texto diz que... Quanto tempo falta para terminar aí? Então está crescendo o tempo. Eu vou terminar já. O rei disse que ele estava tão tranquilo que de repente Uzias morre. Deus tira Uzias de cena e ele fica completamente arrasado, sem chão. No ano da morte do rei Uzias
passou a ser a confiança dele. Deus tirou os ex de cena. Às vezes Deus faz assim comigo aqui em Piatã, tira algumas coisas da chave. Eu fiz, meu filho, você tem que confiar em depender de mim, não confio em homem. Não confiar em bênção, confio em mim. Eu te chamei, eu vou te honrar. E, meus irmãos, que acontece isso, Deus tira a Uzia. Eu não sei qual é a Uzia na sua vida. Nesse período de pandemia, muitos Uzias já foram para muitas famílias. Eu vi a história de uma mulher que dependia da aposentadoria da sua mãe. A vida dela girava em toda essa aposentadoria. Tinha filho que dependia. Tinha neto que dependia. Todo mundo tranquilo. E Deus leva essa mulher. O mundo desabou. Não tinha mais ninguém. E agora? Uzia se foi. Isso que aconteceu com qualquer um de nós, irmãos. Conheci um empresário muito rico, ganhava 500 mil mês. 500 mil mês. Talvez para muita gente aqui é pouco, mas para mim é muito dinheiro. Cai na conta lá 500 mil por mês. E de repente ele perdeu tudo. Tudo, cobertura, etc. E os 2 filhos casaram. Estava nem aí para a vida. Faculdade, queria saber de estudar. Nunca se graduaram. Podia fazer a faculdade mais cara do mundo. Nunca se interessou em estudar. Meu pai é rico. Nunca vai falir. Nunca vai ficar pobre. Ele e a irmã. Ele perde tudo. E agora? Os dias se foram. Eu sei que eles tentaram de todas as formas correr, porque todos os patrimônios foram confiscados e perdidos. Ficaram zero. Tiveram que começar a vida. Ele está hoje ainda sendo conseguiu com muita dificuldade, não conseguiu fazer faculdade. Está trabalhando hoje como operário no comércio. A mulher teve a vantagem que tem um marido que, né? Que ainda, mesmo assim, com muita dificuldade. Qual é o seu Zias? Aqui seria um tema para outra mensagem, né? Mas, meus irmãos, diz que Isaías ficou sem chão e muito arrasado, muito triste, sem ânimo, sem expectativa nenhuma. Ele entra no templo, ele vai ao templo e ele diz assim, o texto diz assim, Isaías 6: e eis que no ano da morte do rei Uzias, entrei no templo e vi Deus assentado no seu alto e sublime trono, e a casa se encheu de fogo.
fumaça aí significa a glória de Deus. E os serafins, os querubins, voavam de um lado para o outro, e um tocou em meus lábios. E o meu pecado foi queimado. O pecado da idolatria, da dependência do homem. E depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse ele: então, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele passou a depender de Deus. Depois da morte do Deus. Cuidado. Se você não depender de Deus agora, não importa a sua idade, você vai depender de um momento muito difícil, talvez no vale do deserto. Queira depender de Deus agora. Qual é a fase que você está vivendo agora? Não confie em Uzias, confie no Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos entregar nossas ofertas, nossos dízimos. Queria convidar a irmã Mônica, nosso louvor aqui. Nós vamos adorar o nosso Deus. E você que tem casa, você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, através da transferência do depósito. Ou você vai vir trazer, ou vai pedir para alguém buscar. Não deixe de cooperar. Você que está na igreja, que trouxe a sua oferta, coloque no altar de Deus com amor, com gratidão. Nós vamos adorar o nosso Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi.
Onde está a raiz do seu coração? Você precisa adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Essa canção fala de adorar a Deus em todos os momentos. Como disse o apóstolo Paulo, em todas as situações você deve adorar o Senhor. Quando a vitória não chega e se conhece a derrota, o que fazer?